Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à segunda-feira da quarta semana da Páscoa. Obrigado por me acolher em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal, coloque aqui a sua oração. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus, peçamos a Ele uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor, para o teu servir. Hoje rezaremos com o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo de 1 a 18. Naqueles dias, os apóstolos, os irmãos que viviam na Judéia, souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com ele. Então Pedro começou a contar-lhe, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelos quatro pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. E depois, uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Neste momento, 3 homens se apresentaram na casa em que os encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentando-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que traz a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comereis a ceia, o Espírito Santo desceu sobre ele da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor havia falado. João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvir isso, os fiéis de origem judaica se aclamaram e glorificaram a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 41, 42. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a costa suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós. O Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo de 1 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobre por outro lugar é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A eles o porteiro abre e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não segue um estranho, antes foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo que sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas
as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, durante toda a semana nós vamos vivenciando a catequese que Jesus faz como um bom pastor, aquele que escuta a sua voz. E hoje Jesus fala do ladrão, o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Eu, de Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje Jesus fala da porta das ovelhas. Diz assim: quem entra por minha porta, entra pela porta, passa por mim. Quem não entrar pela porta é ladrão e assaltante. Ô diabo, o que quer dizer isso? Olha só, a porta é quem escuta a voz de Jesus. A porta que nós devemos caminhar, o ensinamento, o sermão que nós devemos seguir. E Jesus nos dá um limite para entrarmos no seu reino. Ele é a porta, ele é o limite, ele é o espaço, é o acesso para mim, para você, meu irmão, minha irmã, para uma vida nova. Toda a igreja e cada um de nós precisamos desse acesso, desse caminho, dessa chegada. Cada um de nós temos que passar por Jesus Cristo. Ele é o limite de todas as coisas. E como é tentador, meu irmão, minha irmã, ir até as ovelhas sem passar pela porta, sem passar pela renúncia, sem passar pela serenidade, sem passar sem a sobriedade. Como é difícil. Nós pastoreamos pessoas, somos testemunha, exemplo. Tem muita gente que precisa passar por nossa voz, por nossa palavra, que não é nossa, é palavra de Deus. E essa palavra que nós passamos é uma palavra que exige uma experiência. Eu e você, nós precisamos estar sempre nesse caminho, passar sempre por essa porta e não ficar inventando caminhos diferentes, ou seja, doutrinas, né? Atalhos. A porta só tem uma, chama-se Jesus Cristo. Hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, Pedro vai falar claramente da importância de eu e você estarmos presentes diante da palavra de Deus. Deus, Ele quer a mim e a você como pedra viva. E o que nos une até Deus, o que nos leva até o seu amor, é o nosso batismo. É pelo batismo que eu e você seremos reconhecidos um dia como filhos e filhas de Deus, irmãos de Jesus Cristo. Todos precisam ser batizados pelo Espírito Santo. João batizou pela água, mas eu batizo como o Espírito Santo. Na hora que nós somos batizados, é Deus que manda seu Espírito Santo e aquela voz: tu és meu filho amado, eu preciso escutar. Se eu não escuto, porque estou novinho ainda, mas os meus padrinhos, os meus pais, eles vão escutar e um dia me dizer aquela voz: tu és o filho amado de Deus. Hoje é beneficiado os pagãos, os gentios, a quem Deus dá também o direito de passar pela porta da vida nova. É como diz o Salmo 41, 42. Minha alma suspira por vós, oh meu Deus. João capítulo 10, Jesus diz: eu sou a porta. É por mim que você vai encontrar alegria. E toda ovelha conhece a minha voz, mas do estranho ela foge. Meu irmão, minha irmã, todos nós sabemos, quando o pastor fala
Ele chama o nome das ovelhas e elas vêm até seu encontro. Olha só, que voz você está escutando hoje, que você está indo? Será que é a voz da igreja? Será que é a voz de Jesus? Eu preciso diferenciar quais são as minhas vozes interiores, as minhas vozes que estão sempre sussurrando, e qual é a voz do discernimento de Deus, do Espírito Santo. Eu e você temos que saber o que é mentira e o que é verdade. E a ovelha, ela sente, ela sabe, conhece a voz do seu pastoreio. Então, peçamos a Deus a graça de recebermos de Deus o dom do discernimento em nossas vidas, na minha e na sua, perguntando a Deus: Senhor, meu Deus, o que é que está entrando pelos meus olhos, entrando pelos meus ouvidos, pelos meus sentimentos, pelos meus pensamentos? É Cristo ou é aquele que me desvia da porta, que é Jesus? E você, nós somos pastores do povo, nós temos que passar pela estreiteza da porta, que é Jesus. Jesus veio para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Reconheçamos a voz e passemos pela porta estreita, que nos garante um dia a nossa entrada no céu. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.